Boa tarde, gente. Estamos começando mais uma edição do Bahia Meio-Dia. E hoje a gente abre esta edição com imagens ao vivo, panorâmicas de Barreiras, muitas nuvens no céu, o sol está praticamente escondido, né? Choveu ontem à tarde, choveu durante a madrugada, agora nós temos 29 graus de temperatura, ainda com possibilidade de chuva aqui na maior cidade da região oeste, 12h e 30 minutos. Estamos mudando agora a capital baiana da fé. Diferente de Barreiras, Bom Jesus da Lapa tem sol aberto, apesar de algumas nuvens no céu. 31 graus de temperatura. As imagens ao vivo aí do centro de Bom Jesus da Lapa, em frente, ao Santuário do Bom Jesus. Você está acompanhando o movimento bem tranquilo. Estamos começando as imagens, então, e as informações deste Bahia Meio-Dia. E a gente já vai logo conversar com o Gabriel Pires, que está em Luiz Eduardo Magalhães e vai trazer para a gente quais são os destaques desta edição de hoje. Está aqui o Gabriel, então, ao vivo, em Luiz Eduardo. Tudo bem, Gabriel? Sobre o que você fala hoje para a gente? Seja muito bem-vindo e um bom trabalho para você. Chuvas e alagamentos que aconteceram no povoado de São Manuel do Norte, lá em Correntina, Carlos. Boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Ontem à noite, muita chuva lá no município de Correntina e a gente sempre sabe, né? Muita chuva, pouco espaço de tempo, dificuldade para o escoamento. A água encheu o riacho transbordou e a correnteza invadiu diversas residências do município. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia trazendo todos os detalhes desse alagamento, como está o trabalho de limpeza lá em São Manuel do Norte, em Correntina, e também a previsão do tempo para o oeste baiano, uma vez que tem alerta de chuvas intensas. É com você. Os reflexos da chuva que chegou para ficar aqui no oeste. Muito obrigado, então, Gabriel Pires, falando ao vivo com a gente. E agora eu chamo a sua atenção para uma imagem muito bonita do principal ponto turístico aqui da nossa região, o nosso Rio Grande. A nossa equipe foi a acompanhar uma fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente pelas águas do Rio Grande. Olha aí o espelho d'água para a gente ver. É daí que sai o sustento de muitas famílias, de muitos pescadores também. Mas nós estamos no período da Piracema e vamos saber qual é o papel dos órgãos que fazem fiscalizações para garantir, então, a reprodução dos peixes aqui no oeste do estado. Quem conta tudo pra gente é a Aline Miranda. Fala, Aline. Daqui a pouquinho aqui no Bahia Meio-Dia nós vamos trazer informações sobre como estão as fiscalizações neste período de Piracema que começou em novembro e segue até fevereiro. E tem dado que preocupa aqui em Barreiras. Ok, muito obrigado, Aline. Daqui a pouquinho a gente volta então com os detalhes desta matéria, contando o que acontece na Piracema aqui no oeste baiano. Esses e outros assuntos a partir de agora na edição desta quarta-feira, 3 de dezembro de 2025. Bahia Meio-Dia só começando, 12h33. Voltamos já. A sua clínica precisa de equipamento ou manutenção? Na SOS Consultório Odontológico, você encontra diversos modelos de cadeiras e todos os equipamentos necessários para o seu consultório. Oferecemos ainda serviços de instalação e manutenção com equipe especializada. Mais de 30 anos de credibilidade, qualidade, melhores preços e condições. SOS Consultório Odontológico. Seu sorriso depende desta marca. Perdeu a Black? Calma. Nem tudo está perdido. Operação Casa Nova Andaime. Todo estoque com preço de Black Friday. Piso tipo A partir de R$ 18,90. Porcelanato a partir de R$ 52,90. Caixa d'água 500 litros R$ 225,90. Toda loja em até 18 vezes no cartão. E você ainda concorre a 3 carros elétricos e 3 motos. Operação Casa Nova Andaime. Essa não dá pra perder. Hoje.
agora eu tô mais sossegado, né, Leonora? Eu sabia que você ia contar pro nosso padrone que você tava com o dinheiro do pobre do Batista. E eu contei para não ficar com a consciência pesada, No, e também para ele não ficar pensando domani che noi italiani siamo tutti ladri. Fez muito bem. Terra Nostra. Estamos voltando às imagens ao vivo de Correntina, no centro da cidade. O tempo está bem parecido com Barreiras, né? O sol está escondido. Repara como aumentou o volume de água aí no rio Correntina. 27 graus de temperatura. As imagens ao vivo para você. Olha, gente, esse aumento do nível, né, do rio Correntina tem muito a ver com a chuva forte que caiu na cidade, aqui na região oeste do estado. Segundo informações dos órgãos lá de Correntina, foram registrados um volume de chuva que passa de 100 milímetros. Imagina só o quanto choveu. Vamos dar uma conversada então com o Gabriel Pires, né, porque ele tem detalhes, inclusive da situação vivida ontem por alguns moradores, que não foi nada fácil não. Está aqui o Gabriel para contar para a gente. Boa tarde, Gabriel. O que foi que aconteceu e onde é que aconteceu essa chuvarada toda, hein? O grande problema, Carlos, é que a chuva ela veio forte e concentrada em um período curto de tempo, o que provocou alagamentos. Mais uma vez, boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Tudo foi registrado lá no povoado de São Manuel do Norte, que fica a 22 quilômetros do perímetro urbano de Correntina. Ontem à noite, por volta das 19 horas, começou a chover bastante lá em São Manuel, no povoado. A água ela foi para um riacho que corta a localidade. Esse riacho transbordou e a água invadiu as ruas. Casas também foram atingidas, de acordo com os órgãos lá de Correntina, cerca de 15 famílias foram afetadas. Algumas residências tiveram comprometimento com a estrutura, famílias tiveram que deixar o local e ir para a casa de parentes. Uma família, ela teve que ser levada pela equipe de assistência social para uma escola lá do povoado, que está sendo trabalhada aí como sede para acolher essas famílias. A gente conversou mais cedo com representantes lá de Correntina e eles afirmaram que foram registrados cerca de 135 milímetros só ontem à noite, o que causou bastante danos em toda a cidade. Hoje cedo, as equipes de infraestrutura, Defesa Civil, Secretaria de Assistência Social já estão na rua realizando um mutirão de limpeza lá no povoado de São Manuel do Norte, em Correntina. Lembrando a todos, Carlos, que o Oeste Baiano está em alerta de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Nos períodos mais rigorosos do dia, pode chover aí mais de 50 milímetros e os ventos podem ultrapassar os 50 quilômetros por hora. A orientação da Defesa Civil é, claro, evitar ficar embaixo de árvores, próximos a fios elétricos e também outdoor, uma vez que esses equipamentos aí podem ceder e provocar um acidente. Carlos, é com você. Ok, muito obrigado, Gabriel. Imagina a situação que essas pessoas viveram, né? Mais de 100 milímetros de chuva num curto espaço de tempo. Situação complicada de fato. Muito obrigado, então, Gabriel Pires, falando ao vivo com a gente, direto de Luiz Eduardo Magalhães. Agora chama a sua atenção para imagens belíssimas que a gente vai mostrar. Isso porque equipes da Sematur, a Secretaria do Meio Ambiente e do Turismo, estão fazendo fiscalizações constantes para garantir que os peixes possam se reproduzir, garantindo assim a sobrevivência das espécies. É época de piracema e a pesca fica restrita a linhas e a anzóis. Para quem depende dessa atividade pesqueira, restam duas alternativas. Primeiro, conseguir o seguro defeso, ou então apostar na venda regrada do que foi pescado antes da piracema começar. Quando os peixes começam a subir o rio em busca de um lugar seguro para desovar, a natureza sinaliza a importância da pausa. A piracema é esse período de respeito, onde cada espécie precisa completar o ciclo de vida, para garantir que o rio continue vivo e que o sustento de centenas de famílias permaneça no futuro. O período da piracema começou em todo o Brasil no dia 1º de novembro e segue até 28 de fevereiro. E por incrível que pareça, aqui em Barreiras, apenas neste primeiro mês de fiscalizações foram apreendidos mais materiais do que
toda a Piracema de 2024. Nós temos hoje 25 apreensões de redes, temos 10 de tarrafas, 2 varais de espinhel e 2 motores. Fora a arma branca, outros petrechos que encontram dentro da fiscalização. Este ano, pescadores têm enfrentado desafios com o seguro-defeso. As novas exigências de documentação e comprovação de atividade têm dificultado o acesso ao benefício para várias famílias. Hoje, para poder dar entrada no seguro-defeso da pesca, tem que ser com a nova identidade, que é a digital, né? Então tem muitas coisinhas hoje que está complicado para a situação do pescador. Quem não tem a nova identidade está complicado. Está complicado, com certeza. O que é que geralmente deveria ser feito? Tipo, 1º de outubro, a pesca vai fechar 1º de novembro. 1º de outubro já entrariam, né, os órgãos, né, para cuidar da entrada no seguro da pesca da gente, tá, que a gente necessita, a gente precisa. Para quando proibir a pesca, 1º de novembro, dia 15 ou no máximo dia 20, já tem uma parcelazinha ali para a gente, né, que a gente precisa por causa da família da gente, né. A gente tenta se esforçar ao máximo como associação para agilizar esse processo o mais breve possível. A gente sempre conta com a ajuda da Bahia Pesca, né, da federação também em Salvador. A gente sempre se reúne virtualmente para a gente estar agilizando o quanto antes, porque isso faz falta não só para eles, mas para mim também, para minha família, que depende da pesca. Sem a liberação do seguro-defeso, os pescadores dependem do que guardaram antes da Piracema, que, por sinal, rende pouco tempo. Geralmente, esses meses de setembro e outubro, como tem assim mais quantidade de peixe, aqueles que conseguem estocar um pouco no freezer, fica com o seu estoque, que é declarado, né? E vai vendendo. Quando acaba o peixe, aí a maioria das pessoas, dos pescadores, vive mesmo de Bolsa Família. A Piracema acontece em períodos chuvosos, quando os peixes migram contra a correnteza para garantir a reprodução. Qualquer interrupção nesse processo prejudica a reprodução e a desova. Nós estamos aqui para fazer essa garantia da reprodução e trazer a qualidade dos nossos rios. No nosso passeio pelas margens do rio, também cruzamos com um casal de pescadores. De anzol simples, eles mantêm o costume de pescar só o que precisam. Prática liberada na Piracema e que respeita o ciclo natural dos peixes. De vez em quando a gente está com vontade de comer um peixe, a gente vem no rio pegar um piau para comer frito. Período de Piracema é complicado para vocês? Não, é só a pessoa respeitar, né? Cumprir as leis, né? Porque a pessoa tem que cumprir. Enquanto os peixes seguem subindo o rio, o equilíbrio desse ciclo depende de cada gesto de cuidado, seja de quem pesca, fiscaliza ou vive às margens das águas no oeste baiano. Imagens lindas, né? A gente tem que cuidar realmente do Rio Grande, o rio merece. 12 horas e 43 minutos, pausa bem rapidinho e no retorno a gente volta com muito mais informações para você. Voltamos já. A nossa história é inspirada pela beleza. A beleza que está na emoção, na conquista, na alegria. Beleza que vai além do exterior. Beleza que está na realização pessoal, que acalenta a alma. É por isso que há quase 30 anos, a nossa família deixa a sua história ainda mais bela. Instituto Unibel, único como a sua beleza. A Black da Design Center chegou com design assinado e multimarcas com até 50% de desconto. Sofisticado, clássico e criativo, todos os estilos têm o seu espaço. Design Center, seu estilo, sua Black. Natal Avenida. É tempo de festas e de presentear toda a família. Vestido R$ 59,99. Leve pra alguém especial, leve pra você. Acerte no presente. Camiseta a partir de R$ 25,99. Para as crianças, camisetas divertidas R$ 14,99 e bermudas R$ 15,99. Rasteira moleca R$ 59,99. Combina com as festas, combina com tudo. Concorra todo dia a R$ 500 em compras e mais 20 mil no Natal. Parcele no cartão Avenida e aumente as chances de ganhar. Natal Avenida. Mais presentes pra sua família. Já imaginou ganhar uma bolsa de estudos na maior rede de autoescolas do Oeste? Garanta agora sua bolsa com até 70% no valor das aulas teóricas e práticas. Inscreva-se em nosso site cfcnovaferrari.com.br.
Imagens ao vivo no retorno do bloco de Botirama, ponte sobre o Rio São Francisco e a água do Velho Chico aí, que encanta todo mundo que conhece Botirama. Por lá, o sol não está tão aberto, mas a temperatura está elevada, 33 graus de temperatura. Agora, meio-dia e 45 minutos. A gente volta falando sobre um perigo, a automedicação, que infelizmente ainda faz parte da rotina de muitos brasileiros. Quando surgem sintomas como uma simples dor de cabeça, uma gripe ou aqueles desconfortos comuns, muita gente recorre à farmácia por conta própria. E o que é pior, sem orientação profissional. Mas essa prática, que parece inofensiva, pode trazer riscos sérios para a saúde. Nós fomos ouvir uma médica que falou sobre os riscos. Os riscos da automedicação são vários, depende da medicação em si e da dose, né? Então, um dos riscos é usar a dose de forma inadequada. Então, às vezes, o paciente usa uma dose a mais do que a dose máxima, né? Está com dor de cabeça, começa a usar uma medicação, não melhora, usa outra, e aí, quando a gente vai ver, usa o máximo, mais que o máximo orientado. Alergia, que pode acontecer com qualquer medicamento. Comprometimento do diagnóstico, às vezes pode retardar o diagnóstico, e o paciente usa a medicação, melhora temporariamente, demora de procurar o médico, ou também mascara os sintomas. Então, quando o médico avalia, tem dificuldade maior de fazer um diagnóstico, e pode até fazer um diagnóstico de forma incorreta, né? Acúmulo de medicações em casa, então, tomei uma dipirona, depois tomo um paracetamol, ou tomo um anti-inflamatório, quando vai ver, a pessoa tem uma farmácia em casa, e isso nem sabe, às vezes, que um remédio não pode ser tomado junto com o outro. Tem a questão também da interação medicamentosa. Então, o paciente já tem uma doença de base, uma hipertensão, um diabetes, e aí usa um remédio que interfere no efeito dos remédios de uso crônico, né, que trata doenças crônicas. Sem falar uns riscos maiores, né? Então, por exemplo, tem medicações que podem causar uma hepatite medicamentosa, né, que é uma inflamação no fígado, que pode causar problemas graves, né? Tem a questão do sangramento gastrointestinal, que é um dos perigos do uso inadvertido de anti-inflamatórios. Então, são vários. Tem um monte de reações, né? E a nossa equipe foi para as ruas para conversar com as pessoas e saber qual é o comportamento delas, né? Procuram um médico ou compram os medicamentos sem a prescrição de um profissional? Vamos saber então? Quando fica doente, a Maria do Carmo recorre sempre à farmácia. Geralmente remédio assim, simples para dor de cabeça, só isso, para dor de cabeça é mais fácil de a gente pegar e comprar na farmácia. O hábito de tomar remédios por conta própria, sem a orientação de um profissional de saúde, é conhecida como automedicação. A prática é mais comum quando a pessoa sente dor de cabeça, gripe, resfriado, dores musculares, febre, tosse e dor de barriga. Tem remédios fortes que não pode usar sem receita médica, né? Sem prescrição médica. Aí tem que ter o cuidado para evitar uma doença pior, né? Pior. Solução para o alívio imediato de sintomas que pode esconder uma armadilha e trazer consequências graves para a saúde. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica, a automedicação causa cerca de 20 mil mortes a cada ano no Brasil. O consumo indiscriminado de remédios é uma prática perigosa, feita por 9 a cada 10 pessoas. Os anti-inflamatórios são a classe de medicação mais vendidas no mundo, né? Porque além de agir, como o nome já diz, contra a inflamação, né? Ele reduz consequentemente a dor. Então, o paciente muitas vezes usa para uma dor de cabeça ou para uma inflamação na garganta, né? E são medicamentos que têm efeito gastrointestinal. Então, como eu tinha falado, pode causar uma úlcera gástrica que pode vir até a sangrar, né? Então, o sangramento digestivo, que é um quadro grave que ameaça a vida em algumas situações, né? E ele também pode causar disfunção renal, que é uma situação também grave, né? Então, o paciente pode chegar até a precisar de diálise por um período, por um uso indiscriminado de anti-inflamatório. Analgésicos, anti-inflamatórios e medicamentos para o estômago estão entre os remédios mais consumidos no mundo. Determinados itens só podem ser comercializados em farmácias com receita médica. Aqui mesmo chega muitas pessoas querendo comprar antibióticos sem receita, né? Às vezes está sentindo alguma dorzinha de garganta e já quer tomar
um medicamentozinho para aliviar, que é a amoxicilina, que é muito conhecida aqui. Só que, por exemplo, dor de garganta pode ser causada tanto por vírus ou por bactéria, então tem que ter um acompanhamento médico, né? E ele também só pode ser vendido com receita, né? Através da lei. Com 68 anos, problemas cardíacos e uma cirurgia no estômago, seu Camilo não se arrisca. Medicação só após a consulta. A maioria dos meus remédios é por receita médica, sabe? Então o governo federal me ajuda bastante, né? E a metade eu tenho que comprar, mais ou menos. Tenho hoje uma despesa de R$420 por mês de remédio, né? Mas eu estou, graças a Deus, que a gente está vivo, né? Que bom, seu Camilo. Saúde para o senhor. Intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com outras notícias do Oeste Baiano. 12h51 agora. A força do campo começa com a confiança nos resultados. No Fafilab, cada análise de sementes, fertilizantes e solos é feita com tecnologia. Fafilab, qualidade que gera confiança no futuro da sua produção. Qualquer que seja a sua necessidade na área da saúde, sempre tem um médico para atender você pela Medprev por valores reduzidos. Você pode agendar pelo WhatsApp ou presencialmente, direto na unidade. Medprev, pague quando usar, use sempre que precisar. Quarta é dia de feira no Dia a Dia. Tudo fresquinho e selecionado, com os melhores preços. Hortelã, couve ou alface crespa, R$ 1,49 a unidade. Cenoura ou abóbora japonesa, R$ 1,89 o quilo. Ovos brancos, 20 unidades, R$ 9,99. Tomate, limão ou laranja pera, R$ 2,99 o quilo. Melão amarelo, R$ 3,99 o quilo. Alho, R$ 16,90 o quilo. Dia de feira, Dia a Dia. A sua quarta com economia de verdade. Não perca! Quando eu falo que Salvador tem o melhor verão do Brasil, você diz que eu tô exagerando. Exagerando como? Quem tá exagerando é o pessoal da FV, com esse line-up de sábado. Raquel Reis convida Márcio Vitor, Carlinhos Brown, Ney Mato Grosso, Caetano Veloso, Projeto Dominguinho, com João Gomes, Mestrinho e JP, e Ivete Sangalo. Festival de Verão Salvador, o melhor verão do Brasil. 24 e 25 de janeiro, na Arena Festival. Já estamos de volta, as imagens ao vivo agora de Luiz Eduardo Magalhães, BR-020, né? Saída para Brasília, tempo firme em Luiz Eduardo Magalhães. As imagens ao vivo para você ver no Bahia, meio-dia e 54 agora. Gente, aconteceu hoje pela manhã lá mesmo, em Luiz Eduardo Magalhães, uma ação solidária promovida pelo Colégio Adventista. Vamos ver então as imagens desta ação. Olha, beneficiando mais de 600 famílias cadastradas. Olha só um monte de donativos, né, de cestas básicas. Hoje pela manhã, então, foi feita a entrega destas cestas para instituições locais que também foram beneficiadas. O mutirão é resultado de um trabalho feito ao longo de todo o ano letivo. Cada turma participou de uma gincana solidária e arrecadou alimentos que envolveram a própria comunidade. Segundo a direção da Escola Adventista, a iniciativa reforça valores como a empatia, a cooperação e também a responsabilidade social. E é claro que a gente parabeniza a todos, né, que participaram direto ou indiretamente dessa campanha. Muito legal, de fato, a atitude. E os policiais... Já tinha até esquecido, né, a vinhetinha do Natal do Bem, mas que bom que você pôde acompanhar. Olha, os policiais rodoviários federais estão empolgados com o desafio de sensibilizar as pessoas a doarem os brinquedos que vão transformar o Natal da criançada em algo muito mais feliz. Marcante mesmo. O posto 1010, que fica ali na saída para Luiz Eduardo Magalhães, também é ponto de coleta dos brinquedos. Segundo ano que a PRF participa dessa campanha. O ano passado, inclusive, nós participamos também da distribuição e vimos como essas crianças ficam felizes, né, ao receber, coisa às vezes pequena para a gente, mas de um significado muito grande para elas. Então a PRF está como ponto de arrecadação, tanto aqui em Barreiras quanto em Correntina também. Você que está na região de Correntina, Santa Maria da Vitória,
pode levar o seu brinquedo até o posto da PRF, que nós vamos trazer aqui para Barreiras. Temos equipe vindo todos os dias e queremos, de alguma forma, né, abençoar a vida dessas crianças aqui na nossa região. É importante a gente ressaltar que são crianças que muitas vezes não tem como ganhar um presente a não ser através de uma doação. Exatamente, são crianças em instituições carentes, né, em situações de vulnerabilidade, em localidades distantes, que às vezes a gente fica um pouco distante, né, dessa realidade dessas crianças, mas a gente pode fazer uma pequena diferença na vida delas, pelo menos que seja um dia por ano, né? Então é só a pessoa vir até aqui, trazer um brinquedo, pode ser qualquer brinquedo, e fazer a doação. Exatamente, qualquer brinquedo, normalmente brinquedos novos, né, ou em boas condições, que possam ser doados a outras crianças. E eu sei que a TV Oeste e outras instituições parceiras vão fazer essa separação por idade, por sexo, para estar entregando essas crianças em diversas instituições carentes, não só de Barreiras, mas em toda a região. Que bom, né, que a turma da Polícia Rodoviária Federal também está junto com a gente nessa campanha do Natal do Bem. Lembrando, né, que no portal de notícias do G1 Bahia, você confere todos os pontos de doação para essa campanha do Natal do Bem. E por falar em G1, eu estou com ele aberto aqui, ó, para mostrar para vocês os pontos de arrecadação para a gente reforçar, né, para você saber aonde fazer a entrega. Aqui na sede da TV Oeste, né, na Marechal Deodoro, a gente está esperando vocês. Na papelaria Irmãos Ribeiro, da Benedita Silveira e também da Rui Barbosa, as duas ficam no centro. Também no 17º Batalhão de Bombeiros Militares, ali na Capitão Manuel Miranda, né? Tem o posto da PRF, que a gente acabou de ver, BR-242, saída para Luiz Eduardo Magalhães. O 10º Batalhão da PM, que fica na Rui Barbosa, lá no bairro Renato Gonçalves. Também tem o CPRO, que é o Comando de Policiamento da região Oeste, fica na Barão de Cotegipe, o bairro Vila Regina. Colégio da Polícia Militar, o antigo polivalente, né, o Colégio Alexandre Leal Costa, na Coronel Magno, bem no centro de Barreiras. Tem também a Prefeitura, na rua Edgar de Deus Pita, número 914, no bairro Renato Gonçalves. Também na loja Encaixe Versátil, que fica na Severino Vieira, número 30, no centro da cidade. E também um outro parceiro do Natal do Bem, né, todos os anos com a gente, a loja 10 e Cia, que fica na Alberto Coimbra 300, no centro. E também tem outra filial, né, da 10 e Cia, na rua 26 de maio 752. Qualquer um desses pontos você pode doar o seu brinquedo. Antes da gente terminar, hoje tem um tempinho, vamos dar uma olhada então nas imagens aqui da região oeste. Começamos por Barreiras, né, um ponto mais elevado da cidade. Perceba aí que tem nuvens carregadas no horizonte, pelo menos por enquanto, né? A temperatura está elevada, mas pode chover no período da tarde. Barreiras agora marcando os termômetros 30 graus de temperatura. Um outro ponto da cidade para a gente ver a rotatória, né, que dá acesso à Benedita Silveira, também a BR-242. Por enquanto ainda o movimento tranquilo, daqui a pouco com certeza vai aumentar o pessoal voltando para casa. Aí então as imagens ao vivo para você e assim a gente conclui o Bahia Meio Dia de hoje. Boa tarde e até amanhã às 12h30. Vou estar aqui te esperando. Valeu, gente! Bahia Meio Dia. Oferecimento Iga Center. 3 lojas para melhor atender. O parceiro forte do Oeste Baiano. E Óticas Carmel, conforto e estilo em qualquer ambiente. Sua Transitions está na Carmel. A beleza e a potência do nosso povo no Conexão Bahia, todo sábado às 8h30 da manhã. Globo Esporte. Oferecimento Clínica Santa Clara, referência em medicina do trabalho e especialista em e-social. Penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. E se depender de apoio, o Vitória vai com tudo para cima do Bragantino. É ganhar para encaminhar a permanência na primeira divisão. Os tricolores vão ter a última chance do ano de acompanhar a equipe de perto, na despedida do Bahia na Fonte Nova em 2025. Por falar nisso, a campanha em casa é espetacular, o esporte que se cuida.
E não dá mesmo pro Bahia vacilar, porque o Fluminense, concorrente direto ao G5, ganhou. E o Mirassol, depois de perder pro Vitória, assombrou o Vasco. Vem com o Globo Esporte, que é assunto até dizer chega.